Olá, boa noite. Quero trazer aqui este áudio. Este áudio é mais uma aula, tá? Até por isso ele vai ser um pouco mais longo. Mas entenda isso daqui como mais uma aula. E eu considero assim importantíssimo. É onde que eu quero apresentar aí que a ideia que nós estamos tendo de trabalhar neste curso não é algo que eu criei, inventei. É algo apresentado pelo próprio Jesus. Tá certo? Eu quero estudar com vocês hoje um texto da Bíblia para que nós possamos entender melhor o propósito que nós temos aqui no nosso grupo do curso teológico, estudando a questão do Evangelho e do discipulado, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, assim, ao considerar o tema de pregar Jesus e o Evangelho a partir do Antigo Testamento, um texto que eu gosto de utilizar é João capítulo 5. A partir ali do versículo 31 até o versículo 47. E eu gostaria de ler com vocês este texto. Diz assim, é Jesus quem está falando. E entenda que Jesus ele realizou um milagre antes, Ele realiza um milagre depois, E no meio destes dois milagres, Jesus ele fala isso. João 5, a partir do versículo 31 até o 47. Vou ler aqui. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Não é que não seja verdadeiro, é porque é fácil nós falarmos de nós mesmos, tá certo? É isso que Jesus estava querendo dizer. Ok? Porque é aquela história, Todo mundo que está na cadeia diz que não é culpado. É mais ou menos por esse lado que Jesus estava querendo dizer. Sim, eu falar que eu sou eu, é fácil para mim. É isso que Jesus estava querendo dizer. Mas aí ele continua dizendo, Quem dá testemunho de mim é outro. Eu sei que o testemunho que ele dá, então é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era candeia que ardia e iluminava, e vocês quiseram alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho é maior do que João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, estas mesmas obras que realizo dão testemunho que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. São duras essas palavras aqui de Jesus, Só parar aqui um pouquinho, E a sua palavra não permanece em vós. Nunca ouviste a sua voz. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Aí agora vem o versículo 39, João 5, 39. Este texto ele é um pouco mal interpretado na Bíblia, E Jesus ele acusa aqui, ele faz uma acusação. Vós examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna? São elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte de homens. Jesus repete mais uma vez, Mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Que é a acusação forte que Jesus faz aqui, Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer vós que recebereis glórias uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés. Olha só, agora Jesus ele chama atenção para Moisés, Porque eles tinham uma confiança em Moisés. Jesus ele termina dizendo, pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Amigos, o contexto dessa passagem
como eu disse antes, né, ele é formado por uma declaração, uma revelação cristológica, né, dentro de uma história, que é dentro de uma narrativa, onde Jesus está vindo de uma cura, de um milagre que ele realizou, né? E isso já serviria para mostrar a autoridade que Jesus tem. Mas infelizmente não, né? Não foi assim. Olha só, Jesus, ele fala de algumas testemunhas, algumas pessoas que vão apontar para ele, dizendo que é ele que deve ser o centro, né? Jesus, ele reconhece essa necessidade de testemunha, tanto que ele convida para que eu e você sejamos, né? Jesus, ele não precisava do apoio de homens, né? Mas ele usou os homens para dizer que esses homens, que para aqueles ouvintes de Jesus eram importantes na época, então Jesus se utiliza dos homens que eram importantes para os ouvintes, para dizer que esses homens apontavam para ele, né? Não só homens. Vamos lá, Jesus ele chama aqui então 4 ou 5 testemunhas. Você considera aí da forma como você melhor entender. A primeira testemunha que Jesus chama é João Batista, né? Jesus ele descreveu João Batista como uma candeia que ardia e iluminava. Hoje mais cedo eu falei, né, de que Jesus ele veio, lá em Gênesis capítulo 1, Jesus ele veio para trazer luz, trazer clareza para o mundo que estava em escuridão e para vidas que estão na escuridão, nas trevas do pecado, né? Então aqui Jesus ele aponta essa característica na vida de João. As pessoas o consideravam assim. Jesus ele fala então algo positivo a respeito de João Batista. As pessoas não somente ouviam João Batista, mas também lhes enviavam até mesmo pessoas para aprender com ele. Eles queriam ouvir o que João tinha para dizer. E exigiram, de certa forma, né, no versículo 33, que João falasse para eles qual era a verdade, o que era realmente o correto. Amigos, entenda uma coisa, não é que Jesus ele recebeu uma autoridade de João, não é isso, tá certo? Jesus ele não precisa da autoridade de ninguém. Jesus, é Deus, pronto, tá certo? Não precisa de autoridade. Mas João era alguém que eles tinham uma certa confiança. E Jesus ele vem apresentando isso. Vocês consideram Jesus como uma candeia que ilumina. Vocês enviam pessoas para aprender com João Batista. Vocês são batizados por João Batista. Mas Jesus ele está dizendo o seguinte. João Batista ele dá testemunho de mim. No comecinho do livro de João, no versículo 7 até o versículo 9, a gente encontra um outro texto. João, capítulo 1. Vai anotando aí, amigos. Vai anotando. Lembra, você não está aqui só para ouvir, né? Ficar só ouvindo. Você está aqui participando de um curso. Ok? Então vai anotando. João capítulo 1, a partir do versículo 7 até o versículo 9, diz assim. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele, João, né? Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Amigos, nós somos chamados a refletir Jesus. Somos chamados, convidados a ser luz do mundo. Mas nós teremos sempre uma lâmpadazinha, uma lanternazinha. Eu gosto de fazer a seguinte comparação, né? Como se Jesus fosse o sol, nós fôssemos a lua, que não tem luz própria, né? Ela só clareia porque ela recebe luz do sol. Eu gosto muito dessa comparação. Assim somos nós. Somos chamados a sermos luzes, onde quer que formos. Mas só poderemos ser luzes se estivermos na presença de Jesus. Olha aqui onde que entra a questão do discipulado. Se nós nos parecermos com Jesus, ok? E então Jesus ele diz o seguinte, tá vendo? João ele era uma luz, mas era uma luzinha. Ele veio para dar testemunho, para apontar para mim a verdadeira luz.
Amigos, olha só, embora as escrituras explicassem o seu papel, né, o povo parecia que estava se recusando a entender, a aceitar Jesus. Depois de tudo que João falou, eles deveriam estar esperando alguém, porque João estava apontando para uma outra pessoa. Por isso Jesus então aponta para João Batista, que ele estava aceso, mas que deveria apontar para uma luz maior. Jesus ele chama depois uma segunda testemunha. Então entenda, olha, João Batista foi uma pessoa importante? Foi, mas ele foi uma testemunha. Uma testemunha de quem? De Jesus, um discípulo de Jesus, apontava para Jesus. Aí Jesus ele vai e aponta para outra coisa, que era só algo para testemunhar, mas infelizmente as pessoas estavam dando mais valor à coisa, à pessoa, ao objeto, à ação do que quem estava praticando, né? Que eram as obras. As próprias obras de Jesus, ou seja, os milagres que ele realizava, no livro de João, os milagres são chamados de sinais, tá certo? Não sei se você já fez essa distinção. Se você lê Mateus, Marcos, Lucas, eles usam a palavra milagre. João, diferente deles, usa a palavra sinais. E Jesus ele diz o seguinte, os milagres que eu faço são sinais da minha divindade. São sinais de quem eu sou. As suas obras eram de fato testemunhas. Né? Jesus ele realizou esses sinais diante das pessoas e o curioso é que eles ficavam sempre pedindo para Jesus, né? Nos dê um sinal, mas eles se recusaram a aceitar os sinais como sinais. Esses atos e sinais, eles destinavam-se a sublinhar, né? E revelar a identidade de Cristo. E assim então, eles deveriam aceitar Jesus como uma autoridade. Os milagres deveriam autenticar a mensagem de Jesus. E na cabeça deles, então, eles deveriam aceitar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o enviado, certo? Mas o povo se recusava a ouvir. O curioso, no capítulo seguinte, né? A gente está estudando aqui o capítulo 5. No capítulo seguinte, João relata um milagre. E o curioso é que as pessoas, elas são meio que, sei lá, insensíveis, cegas ou hipócritas. Olha só, João capítulo 6, versículo 30. Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Olha só, Jesus acaba de realizar o milagre. Aí Jesus fala, que ele já tinha falado no capítulo anterior, no capítulo 5. Os milagres que eu realizo dão testemunho de mim. Aí depois dessa conversa, no capítulo 6, Jesus realiza um milagre. E eles ficam perguntando para Jesus, que sinal que o Senhor vai dar para a gente para provar que o Senhor é realmente o enviado, o Messias? Que sinal que o Senhor vai dar para que nós possamos ter o Senhor como nossa autoridade? Repare que, na audácia das perguntas, né? Eles a fizeram a Jesus no dia seguinte da multiplicação dos pães e peixes, depois desse milagre, depois desse sinal, depois dessa obra. Mas infelizmente eles se recusaram, né, a vê-la. Eles perguntaram a Jesus que sinal que eles deveriam fazer, mas eles não acreditaram quando Jesus fizeram, né? E o curioso é que o capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos estudando aqui com mais tempo, né? No começo dele, já 2 milagres são feitos, né? Jesus ele diz em João 5,36, estas mesmas obras que realizo, elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Mas as obras de Jesus, infelizmente, não foram suficientes, né? Então, olha, ele diz que João Batista apontava para ele, que os milagres que ele realizava apontavam para ele, e ele fala o seguinte, o Pai, e quando ele fala o Pai, né, ele fala de Deus, o Pai foi que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim.
Nunca ouvistes a sua voz, versículo 37 e 38, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Amigos, aqui está uma condenação assim bem clara que o próprio Jesus fez, né? Ele disse que a palavra de Deus não estava neles. Olha a expressão que eu acabei de usar aqui. Jesus, ele usa, né? A palavra de Deus não está em vós. Se lembra da nossa aula introdutória? Quem não assistiu a nossa aula introdutória, volta lá, vai lá no YouTube e assiste, tá certo? Ouve lá o que nós falamos a respeito da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, em alguns momentos, ela significa a Bíblia Sagrada. Em outros momentos, significa coisas que o próprio Deus falou, né? Palavras ditas, proferidas diretamente da boca de Deus. Mas, em determinados momentos, a palavra de Deus vai se referir ao próprio Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, nós podemos comparar aqui num texto que Moisés lembra os filhos de Israel que não haviam visto Deus, mas tinham ouvido a sua voz, né? O povo de Deus, então, ele ouvia a voz de Deus. Amigos, isso aqui é fantástico, porque nenhum outro povo tinha este privilégio de ouvir a voz de Deus. E o curioso é que quando Jesus foi batizado, o próprio Deus falou o seguinte: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Mas as pessoas se recusavam a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso daqui é curioso, tá certo? É algo digno de nós nos aprofundarmos. Por isso eu pedi para que você fizesse uma pesquisa lá, né? Uma pesquisa em toda a Bíblia onde palavra de Deus aponta para Jesus. Então, Jesus ele fala o seguinte: João, que vocês gostam muito, fala de mim. Os sinais que vocês tanto admiram, fala de mim. O Deus do Antigo Testamento, né? Era o que eles pensavam. O Deus do Antigo Testamento aponta para mim, fala de mim, dá testemunho de mim. Aí Jesus ele vai mais a fundo. Não que deveria necessitar disso, né? Mas Jesus ele fala o seguinte: as Escrituras dão testemunho de mim. Amigos, e é que neste ponto aqui que está fundamentado o nosso curso. Lembra que eu falei lá que isso aqui não é coisa que eu estou inventando, que eu criei? Nossa, o pastor Emanuel está tirando coisas extraordinárias, fazendo um trabalho extraordinário. Amigo, como eu disse para vocês, o que nós vamos fazer aqui é simples. É só abrir o olho para podermos ver o que já está na Bíblia. Podermos ver o que há 6.000 anos atrás já estava acontecendo, mas que muitas vezes muitos leitores da Bíblia não conseguem ver. E às vezes nós temos a tendência de olhar para um sermão como esse que Jesus fez aqui e criticar os ouvintes, mas que pessoas, né? Não queriam reconhecer Jesus. Mas muitas vezes eu percebo dentro na vida dos membros, e membros que às vezes estudam a Bíblia há muitos anos, mas não conseguem ter esse discernimento. Não estou criticando, amigos. Como eu disse para vocês lá no vídeo, né? Na aula introdutória, eu comecei a ter um discernimento mais claro disso depois da minha formação teológica. E olha que eu nasci na igreja. Meu pai leu a Bíblia 35 vezes, né? Me ensinava nos caminhos do Senhor. Mas não é só ler a Bíblia. Precisa mais do que isso, né? Jesus ele dizia o seguinte: a Bíblia que vocês leem aí, ela aponta para mim. A frase examinais as Escrituras descreve algo bom. Eles estavam fazendo o que era correto. Eles precisavam sim examinar as Escrituras, estudar a Bíblia. É o que nós vamos fazer, né? Então, assim, o que eles estavam fazendo era correto. Mas o que é vergonhoso é que as pessoas
examinavam, passavam tempo estudando as Escrituras, sem conseguir entender e ver o ponto principal. E quando eu uso o termo Escritura, quando Jesus usou o termo Escritura aqui, ele está falando do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. Então, assim, eles não conseguiam ver ali o ponto principal, que era Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa, vou repetir isso daqui vários momentos durante o nosso curso, né? Afinal, é o título principal do nosso curso teológico, o Evangelho Discipulado do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou estar repetindo várias vezes. Toda a Escritura, e Jesus estava se referindo ao Antigo Testamento, né? Toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus de fato estava dizendo é impossível que vocês leiam a Bíblia, o Antigo Testamento, sem ler sobre mim. É impossível. É impossível que vocês leiam a lei. Quando ele fala de lei aqui, ele está falando, né, do Pentateuco. É impossível que vocês leiam a lei sem ler sobre mim. É impossível que vocês leiam os livros históricos sem ler sobre mim. É impossível que vocês leiam os livros poéticos, até mesmo os poéticos, sem ler sobre mim. É impossível que vocês leiam os profetas, né, os profetas maiores, os profetas menores, e não vejam, não percebam que eles estão falando de mim. É impossível isso. Eles dão testemunho de mim. É isso que Jesus estava dizendo, né? Amigos, Jesus estava falando para um povo que era entendido da Bíblia, tá certo? Mas esse entendimento deveria levar eles a esperar por Jesus, ansiar por Jesus. Amigos, eu quero te convidar a ler a Bíblia, o Antigo Testamento, porque eu estou falando aqui do Antigo Testamento, porque é fácil a gente ver Jesus no Novo Testamento, né? Mas muitas pessoas têm essa dificuldade de ver Jesus no Antigo Testamento. Então, assim, não leia o Antigo Testamento só como um livro histórico, né? Um livro histórico, ou como livros de previsões proféticas, e ver Jesus só nas profecias. Não. Tem Jesus, tem outros textos da Bíblia que de certa forma não são considerados proféticos, mas também são proféticos porque apontam para Jesus. Eu gostaria já que você fosse se acostumando com esta outra definição, né? O que é o dom de profecia? O que é o dom de profecia? Isso daí a gente vai definir mais à frente. Mas já para poder adiantar um pouco, a profecia é aquilo que aponta para Jesus, tá certo? Cristo, ele não desconsiderou o estudar a Bíblia. Ele estava criticando estudar a Bíblia sem termos assim uma visão cristocêntrica. Vale notar aqui que Jesus não disse que nós não devemos entender nada, né? Ou que o povo não sabia de nada. Sim, eles sabiam, mas não sabiam do principal. No versículo 40 do texto de João 5, que a gente leu, no versículo 40, Jesus ele diz assim, né? Vocês não querem vir até mim. No versículo 43, ele diz o seguinte: vocês não estão me recebendo. No versículo 44, ele diz o seguinte: vocês não estão buscando o que vem de Deus. E é possível que eu e você estejamos fazendo isso, né? Estudando a Bíblia, indo para a igreja, mas estamos acabando, de certa forma, perdendo tempo, porque não estamos buscando o que realmente deve ser buscado. Aí, para finalizar a conversa, por isso que eu digo que Jesus chamou 4 ou 5 testemunhas, Jesus aponta para Moisés. E Moisés era uma autoridade para eles na época, né? Então Jesus descreve Moisés, ele usa uma expressão no versículo 45, né? Alguém que vocês têm uma esperança, e diz que Moisés, tudo que Moisés escreveu apontava para mim. Mas se vocês não acreditam no próprio Moisés, no que ele escreveu, vocês vão acreditar nas minhas palavras? Ou seja, né? Jesus acusou aquele povo,
aqueles ouvintes recusarem a ouvir o que eles mesmos pregavam. Quando Jesus ele mencionou essas testemunhas, entenda, mais uma vez eu repito, Jesus não fez isso querendo ter um respaldo, né? Porque Jesus não precisa de respaldo, mas Jesus ele mencionou só para talvez ficar engraçado, né? É engraçado como vocês têm tudo isso, mas não conseguem me ver. Amigos, e hoje eu vejo que talvez nós estamos cometendo aí o mesmo erro, né? E talvez mais do que eles, porque hoje nós temos até mais informações dentro do que aquelas pessoas. Hoje nós temos o Novo Testamento, coisa que aquelas pessoas não tinham. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que um dia Jesus realmente morreu, de que ele ressuscitou e voltou ao céu e seu sacrifício foi aceito por Deus, mas mesmo assim às vezes nós não aceitamos. Então assim, não aceitamos às vezes porque não conseguimos ver, né? A proposta do nosso curso então é essa, é que nós possamos conseguir distinguir, ver Jesus, ver a mensagem do Evangelho. Eu tenho certeza, amigos, que isso vai transformar a maneira como você lê a Bíblia e até a sua própria vida, né? Muitas vezes nós ouvimos falar de um cristianismo baseado apenas no Novo Testamento ali, nos Evangelhos, e é compreensível, né? Porque ali realmente está a história mais concentrada de Jesus. Mas não se engane, nós somos chamados a vivermos um cristianismo bíblico. E quando eu falo bíblico, é da Bíblia toda. Antigo Testamento. E a expressão Antigo Testamento é porque ele é mais antigo do que o Novo. Não gosto da expressão Velho Testamento, né? Não é que ele é velho, ele é antigo. Ele conta a história da antiguidade, mas não que ele passou, né? O Antigo Testamento inclui o Evangelho. Grave esta frase aí, o Antigo Testamento inclui o Evangelho. Lembra que eu falei na aula introdutória ontem que para mim a Bíblia toda é um Evangelho? Jesus ele está presente no Antigo Testamento. E não apenas nas passagens em que Moisés menciona diretamente, né? Deuteronômio 18, Moisés usa uma passagem bem direta, né? Ele diz assim, levantarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então assim, aqui fica bem claro. Mas ele também está presente em outros momentos da história que Moisés relatou, dos relatos que nós temos ali pelos profetas, até mesmo nos livros poéticos. Ok? Jesus ele está presente em todas as escrituras. E quem falou isso não foi eu, foi Jesus. Examinais as escrituras, né? João 5,39. Este é o texto aí que levou a gente a criar este curso, onde que Jesus pergunta para os seus seguidores: vocês estão olhando a Bíblia e pensam que só na Bíblia, só pela Bíblia, é a Bíblia que vai dar a vocês vida eterna? Na verdade, a Bíblia aponta para mim, eu que sou a vida, eu que posso dar vida eterna. Em João 10:10, né, mais à frente, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amigos, que esta aula possa servir não só para o seu crescimento teórico de conteúdo, mas também que possa ter servido para o seu crescimento espiritual. Que te ajude a ler a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, de uma outra maneira. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até a próxima aula.